dia, pessoal! Eu sou Paola Machado, formada em Educação Física, assim como você que está assistindo. E hoje estou aqui com 3 pessoas imprescindíveis para o funcionamento do CREF 4 São Paulo, no nosso novo podcast, os diretores do Departamento de Relacionamento, a Vivian Rubio, do Departamento de Registro, Jaime Almeida, e do Departamento de Fiscalização, Bruno Aloia. Prazer ter vocês aqui. Prazer, Palê. Prazer é meu. Nosso, muito bom participar do podcast e dar muitas informações aos profissionais e a toda a sociedade. Obrigada. E eu vou começar pensando na jornada do nosso profissional de educação física. Porque assim como eu, você também é. Sim. É formada desde quando? Eu sou formada desde 2007. 2007? Isso. Ah, me formei em 2009. E você? 2003. E você é nosso advogado aqui. Eu sou formado em Direito e Administração. Desde quando? A minha primeira faculdade, Administração, me formei em 2001. 2001. É. Então todo mundo aqui já entende bem do processo, né? Você está aqui há quanto tempo, Vi? Olha, eu estou aqui, Paola, há 12 anos. 12 anos? 12 anos. 12 anos. 12. E quando a gente se forma, eu acredito que vocês dois, nesse primeiro momento, são os mais acionados. Sim. A jornada do profissional, ele se formou, Jaime? Ele chega no departamento de registro logo depois da formação ou tem um tempo até ele conseguir o diploma e tudo mais? Então, na verdade, assim, Paola, o profissional pode se registrar logo que ele conclui a faculdade. Só que é necessário que ele já tenha colado o grau. Tá. O diploma demora um tempo, né, em algumas faculdades até 1 ano para ficar pronto. Mas a partir do momento que o profissional cola grau e ele recebe o certificado de conclusão do curso, com esse documento ele já consegue fazer o primeiro registro no conselho. Sim, aí ele não tem que esperar o diploma então chegar. Não, aí nesse primeiro momento ele vai receber uma carteira de identidade profissional com a validade de 1 ano. Que é o tempo para esse diploma ficar pronto. Quando o diploma ficar pronto, ele retorna ao conselho ou pelos canais digitais e solicita a renovação e apresenta o diploma. Aí ele vai receber a carteira com a validade de 5 anos. Tá. E se ele se forma, por exemplo, a fiscalização, ele não tira na hora? Então ele se formou, ele acabou de concluir o curso e não tirou na hora. Alguém pode denunciar? Pode ser feita a denúncia sim, em qualquer momento, né? Se o agente se depara com a situação que o profissional não tem registro no conselho, ele não está apto, habilitado para exercer a função. Tá. Nesse sentido, ele vai ser notificado pelo exercício legal da profissão. Não tem um tempo? No caso de um profissional recém-formado, tem a possibilidade de ele fazer um TAC de concluinte, tá, que é permitido a ele exercer a profissão sem ter o registro até a data da colação de grau. Mas isso tem que estar formalizado entre a pessoa jurídica, o profissional que se formou e o conselho. Não dá para ele fazer da cabeça dele. Não, ele tem que estar documentado, estar regulamentado, porque senão ele vai ser autuado e pode responder um processo por exercício legal da profissão. Eu acho legal destacar, Paola, porque ele não necessariamente se formou e já entrou na área, né? A gente sabe que assim que ele se forma, ele concluiu lá o estágio, ele vai começar a procurar oportunidades. Então, ele precisa fazer esse registro antes de ele ingressar na área. Mas supondo-se que depois de formado ele ainda permaneça 1 ano em outra atividade, não necessariamente naquele momento ele fará o registro porque ele não entrou na área de atuação da educação física. Tá. Então, vale lembrar que a partir do momento que o profissional ele faz o registro no conselho, ele tem a obrigatoriedade do pagamento de uma anuidade, né? Então, é importante que ele faça o registro se ele já tem a intenção de buscar oportunidade na área. E uma vez que ele encontra, ele já está registrado no conselho. Entendi. Mas existe um tempo onde ele ainda não vai fazer isso, ele se forma, mas ainda vai ficar 1 ano em outra atividade e tudo mais. Ele faz o registro quando ele estiver nessa oportunidade para o trabalho. Sim. Porque vai começar a gerar anuidade para ele também. E é importante que ele vai ter a categoria dele na cédula de acordo com a formação dele. Então, que ele busque essa oportunidade na área em que ele se formou, né? Então, se ele se formou em licenciatura, ele precisa buscar oportunidade na área escolar, que é onde ele está apto. Uma vez que ele tem o registro ativo, como categoria licenciado, ele vai buscar oportunidade na área escolar. Se ele passa a buscar oportunidade na área do bacharelado, a fiscalização vai encontrar ele em desvio de função, e isso também é uma autuação, e ele responde eticamente por isso, certo, Bruno? Isso é caracterizado de desvio de função. Infração ao Código de Ética, porque ele não está na área de habilitação. Isso era uma coisa que eu tinha bastante dúvida. Por exemplo, uma pessoa que se formou e tem licenciatura.
Aí ela pode dar aula de personal? Não. Isso é uma dúvida que aparece bastante pra gente. Não pode, nem mesmo ela fazendo uma pós-graduação em treinamento desportivo ou personal. Tá. A única possibilidade dela atuar como personal na área esportiva é se ela concluir a formação do bacharel e efetivar o registro no conselho como bacharel. Entendi. Assim como do bacharel, se quiser atuar na licenciatura também. Sim. Né? Porque tem essa situação oposta também que o profissional se forma em bacharel e depois ele quer atuar na escola. Tem essa possibilidade, tem essa oportunidade, então ele tem que concluir a graduação de licenciatura para acrescentar no registro profissional dele. Tá. Aí ele pode exercer a profissão. E tem a situação também do provisionado, que é uma única modalidade que ele pode exercer. Se ele for pego em outra atividade, que não seja aquela específica que está no registro, é caracterizado infração ética também, desvio de função. Sim. Ou seja, ele precisa mesmo ficar atento àquela categoria que ele tem na carteira de identidade profissional, que tem relação com a formação ou com o provisionamento. Para ele não incorrer em desvio de função, porque o inverso também é válido, né? Aquele que é só bacharel não pode atuar na área da licenciatura. A gente tem o caso dos profissionais que têm ambas as formações, seja porque se formou naquela antiga licenciatura plena, né, onde saía com as duas formações, ou seja porque agora fez as duas formações, mesmo de modo separado. Mas na carteira de identidade profissional estará lá qual é a categoria dele. E aí é importante que os empregadores estejam atentos a isso também. Sim, e uma dúvida que surge bastante, eu estou trazendo essas dúvidas que a gente olha ali no Instagram, né? Esse mesmo recém-formado, então se ele vai fazer o registro dele em agosto, o pagamento da anuidade seria no outro ano. É proporcional? É proporcional. É proporcional. No mesmo ano Isso. que ele se registrar, ele já vai ter que efetuar o pagamento da anuidade daquele ano proporcional. Tá, é sempre proporcional ao A data tempo. que ele se registrou, Tá. Exato. E uma outra dúvida também, Paola, abordando o assunto anterior, os profissionais têm dúvida, por exemplo, ele já tem o registro no conselho em bacharelado, Sim. e depois de um tempo, como os meus colegas falaram, concluíram a licenciatura. Vai mudar o número de registro? Eu vou ter 2 registros, sabe? Surge bastante essa dúvida. Não muda. Vai ficar o mesmo número de registro, ele só vai solicitar a inclusão dessa nova titulação na carteira dele. E aí a gente vai emitir um novo documento, mas não vai mudar o número de registro, não vai aumentar o valor da anuidade, nada disso muda, só a área de atuação mesmo. Isso é muito legal saber, porque até fiz um post esses dias falando a respeito disso, que a educação física é um curso, é uma profissão muito nova. Ela foi uma das últimas da saúde a serem regulamentadas. Eu vi. Porque eu fui buscar, eu falei assim, cara, por que a galera dá tanto valor para medicina, para o CRM, tipo, veste a camisa, e a educação física não? Aí eu fui pesquisar sobre isso, eu falei, logo que ocorreu a criação da medicina, da primeira faculdade, já na sequência houve a regulamentação da profissão. A nossa não. A nossa criou a primeira universidade em 1934 e a regulamentação só aconteceu em 1998. 98. É muito tempo de falta da fiscalização, porque não é regulamentado, não fiscaliza, de profissionais às vezes não formados. Se não tem a regulamentação, qualquer um pode orientar essa atividade ou exercer essa profissão. Essa profissão porque naquela época não era profissão, né? Sim. Porque não era regulamentado. Então, o Conselho, né, graças a Deus, teve essa legislação de 1998, a lei federal, que regulamentou, né, que é a 9696 de 98, e com isso restringiu, né, o exercício da profissão aos formados, às pessoas que já atuavam, que comprovadamente, que tinham capacidade técnica ali para estar instruindo também. E tirou muitos falsos profissionais, garantindo principalmente a sociedade, a saúde delas, né? Porque, querendo ou não, do mesmo jeito que traz benefício, a atividade de exercício físico, né, pode trazer um malefício. Como vocês verem, se vocês pesquisarem no Instagram, no YouTube, tem muitos acidentes que acontecem em academia, nas residências que as pessoas inventam de fazer alguma atividade. E nós aqui no Conselho, aqui em São Paulo, nós fiscalizamos as mídias sociais também, temos regulamentações para isso, onde os profissionais devem obrigatoriamente se identificarem com o seu número de registro. Isso é muito importante, porque como você falou, na medicina, se você vê um médico dando entrevista, aparece o CRM dele. Você vê um advogado dando entrevista, aparece a OAB dele. Agora, e por que o CREF não aparece? Tem que aparecer. Aparece. Tem que divulgar, Sim. falar que é um profissional habilitado, responsável que está ali. Porque isso dá visibilidade e segurança
para a sociedade, porque sabe que de fato é um profissional, que tem um cumprimento ético, técnico, responsabilidade, tem muitas coisas a serem seguidas. É uma valorização. Uma valorização profissional. Eu digo que isso é de uma cultura social, por isso que é importante matérias como essa que você publicou, falando da importância do profissional, exige um profissional de educação física, é interessante, porque a própria sociedade precisa tomar para si essa propriedade. Eu vou numa academia, então eu vou saber se essa academia tem registro no conselho, se os profissionais são registrados no conselho. Então, a própria sociedade não aceitar ser atendida por alguém que não é habilitado, porque ela já não aceita isso na área da medicina. Ela já não aceita isso na área da odontologia. Então, por que a sociedade continua aceitando ser atendida por um leigo, por alguém que não tem formação, não tem registro, não tem conhecimento técnico? Sim. Então, eu parto do ponto de vista de que também é necessário um trabalho de uma cultura social, das mídias sociais, dos influenciadores, para que a gente, do conselho, a gente tenha avançado. São 27 anos de regulamentação da profissão, né? E como você disse, é uma das áreas da saúde mais recentes, né? Uhum. A gente tem aí 15 profissões da área da saúde que são reconhecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, né? Pelo Ministério da Saúde, com 14 conselhos profissionais. Nós somos uma das últimas profissões regulamentadas. Sim. Mas, ao mesmo tempo em que é interessante de observar isso, né? Que nós somos o final da fila, digamos assim, na regulamentação, o quanto é interessante é observar como essa profissão também avançou em 27 anos de regulamentação. E eu posso dizer, eu posso afirmar pelo meu ponto de vista, que essa ampliação da nossa área só foi possível a partir da regulamentação. Aí a gente pôde avançar na área da saúde, a gente pôde avançar na área escolar, a gente pôde avançar na área esportiva, a gente pôde avançar na área do lazer, né? Então, assim, dá para ver o quanto se ampliou o campo de atuação da educação física após a sua regulamentação. Sim. E a gente tem que fortalecer isso cada vez mais, porque a educação física hoje ela é muito mais vista do ponto de vista da saúde pública, o quanto a gente avançou nessa área. E por isso que é tão importante o profissional de educação física se politizar, entender o que está acontecendo, entender a importância da regulamentação, entender que a gente, quanto sociedade, todo mundo acaba se unindo em prol de um benefício comum. Imagina o rolo se não tem uma regulamentação em um conselho de várias tribos se unindo em prol do exercício físico. Ia virar um rolo, porque a sociedade ela se une em prol de alguma coisa que é um benefício para ela, o que ela acha legal. Então, é super importante o profissional entender esses avanços. A gente vai falar um pouco sobre isso. O profissional tem que entender, Paola, que assim, a legislação, a regulamentação garante que ele esteja empregado, esteja atuando ali, na academia, num clube, aonde quer que seja. Porque se não tivesse a regulamentação, essas empresas que visam lucro, que são empresários, que não sei o quê, eles não precisavam de profissional de educação física pagar um valor mais alto do que paga para um estagiário. Ia demitir um monte de profissional de educação física, ia ter um monte de profissional desempregado, ia ter só estagiário. Exato. Porque ele visa o lucro. Então, o profissional ele tem que perceber que, às vezes, ele tem aquele emprego graças ao conselho, graças à regulamentação da profissão, que fiscaliza e obriga que os proprietários das academias, na maioria das vezes não são formados em educação física, são empresários, e empregam os profissionais de educação física. Porque se não tivesse a regulamentação, não precisava. Com certeza. Né? Sim. E eles têm que se aproximar mais do conselho, porque muitos têm resistência de receber alguma orientação do departamento de fiscalização, como mesmo inserir o número de registro numa página social, de fazer uma denúncia, que tem conhecimento de irregularidade na administração. Uhum. E assim, é importante, principalmente se o profissional for responsável técnico do estabelecimento, que ele denuncie. Porque se a fiscalização for no local onde ele atua, ele é o responsável técnico, encontrar irregularidade lá, quem responde é ele. Sim. É o responsável técnico, porque ele está omitindo a informação, ele está calado. Então, aí ele vem aqui no conselho, ele pode responder um processo ético em desfavor dele e tem várias penalidades para esse tipo de profissionais. A grande parte dos profissionais não tem conhecimento dessas penalidades, das sanções. Somente quando ocorre com ele coisa, que ele começa a dar valor. O CREF está em cima, o CREF está assim, o CREF está assado. Mas acontece, as coisas acontecem. E aqui em São Paulo é referência para o Brasil todo com o número de ação de fiscalização, né? E vai aumentar muito mais logo, né? Possivelmente para frente. E tem uma demanda muito alta. Sim. De Ministério Público, de notificação para academia. A gente, o ano passado, fizemos mais de
12 mil, 13 mil fiscalizações em academias, entendeu? Sim. Então é um número bem considerável. Sim, e para não perder o enredo, principalmente dessa questão de 34 a 98, eu queria entender também, que eu queria entrar nessa questão da fiscalização, mas entender do Jaime, essa galera que estava ali até 98, como que vocês, qual que é a curadoria que se faz para ter um registro provisionado? Como que essa pessoa consegue o provisionado? Porque essa pessoa, ela não tinha, na época não tinha uma regulamentação. Então, ela precisa provar o que foi feito. Qual que é a curadoria que é feita? Então, o registro provisionado, ele ocorre da seguinte forma. O profissional, ele tem que comprovar que ele já trabalhava, né, já exercia a profissão por no mínimo 3 anos anteriores à promulgação da lei. Ou seja, anterior a 1º de setembro de 1998. Mas essa pessoa é formada? Não, ela não é formada em educação física. Só que ela tem que comprovar, através de documentos oficiais, que ela já exercia determinada profissão. Como, por exemplo, técnico de natação, técnico de basquete, que às vezes são algumas modalidades que aparecem. E como que funciona essa comprovação? Pode ser através de carteira de trabalho, com registro na época, ou algum documento fornecido pelo INSS, através do DataPrev, que é um extrato oficial, né, do Ministério de Trabalho e do Emprego, comprovando que realmente ele trabalhou por no mínimo 3 anos. Então, comprovando essa experiência, 3 anos anteriores a 98, aí a gente envia essa documentação para o Conselho Federal, o CONFEF vai analisar essa documentação. Sendo autorizado, aí a gente procede com o registro. Aí a gente solicita que ele apresente os outros documentos oficiais e aí a gente vai proceder com o registro de provisionado. Só que o registro de profissional provisionado, ele é diferente do profissional graduado. Ele não garante os mesmos... Por exemplo, para ficar mais claro, o profissional graduado em bacharel, um exemplo, ele pode atuar, né, em qualquer área da segmentação do bacharelado. Academia, esportes, enfim. E não dá aula em escola. Exato. Já o provisionado, ele só vai poder atuar naquela modalidade específica que ele comprovou o exercício profissional. Tipo basquete. Então, por exemplo, se ele comprovou que ele exerceu 3 anos basquetebol, ele só vai poder atuar no basquetebol. Então, é limitada a atuação do provisionado, entende? Na ele carteira... não pode fazer nenhum tipo de direcionamento de treinamento de especificidade para o basquete. Então, por exemplo, ele vai passar as habilidades técnicas do basquete. Exato. Certo? Mas se ele quiser fazer um aquecimento com aquela galera de abdômen, vai fazer abdominal, flexão, ele pode? Aí já é com o Bruno. Mas eu posso colaborar também. Parte de preparação física não pode. Tá. Parte de aquecimento a gente até entende porque é um aquecimento específico para aquela modalidade. Tá. Mas se for uma parte de condicionamento físico, por exemplo, vamos fazer uma pré-temporada aqui e tá lá o técnico de basquete, está no desvio de função. É porque para isso, inclusive, tem o provisionado em preparação física. Tem o provisionado em preparação física, que ele dá preparação física de atleta. Entendi. É só condicionamento físico, entendeu? Então, o técnico, ele tem que ser técnico somente. Sim. É parte tática, técnica, fundamento, alguma coisa voltada ao esporte em si. Parte fora de condicionamento, melhora da capacidade física do atleta, aí é um preparador físico, ou provisionado de preparação física, ou um bacharelado. O bacharelado, como o Jaime disse, pode atuar em qualquer ramo esportivo. Atletismo, natação, vôlei, basquete, handebol, qualquer atividade esportiva, fora da grade curricular. Eu acho que é um dado importante de trazer, porque muitos deles começaram como provisionado, porque é um direito adquirido, né? Eles já exerciam a profissão antes da regulamentação, isso aconteceu com o Rábula também na área do direito. Então, é um direito adquirido e existem os requisitos para ele fazer valer esse direito, né? E aí expedir a cédula para ele, que inclusive é uma cédula vermelha, certo? Uma carteira Os vermelha. empregadores saberem, ela é diferente. Ela realmente limita a área de atuação, mas um ponto importante para trazer é que muitos deles começaram como provisionado, e aí vê a necessidade de melhorar, né, a questão técnica, a questão científica, adquirir conhecimentos de anatomia, cinesiologia, cineantropometria, e aí passaram a fazer a faculdade. Então, hoje a gente tem registros de provisionados que, ao longo do tempo, se transformaram em categoria bacharel, ou seja, eles trouxeram a documentação acadêmica, saíram da condição de provisionado e passaram para uma condição de graduado. Excelente. Então, assim, eles também, é importante que eles vieram para o conselho de um modo,
mas por si só já observaram a necessidade do conhecimento e buscaram esse conhecimento. Sim. Então, começou por um direito adquirido mas depois virou uma necessidade e um projeto de vida, digamos assim, de cada um deles. Se ele está fazendo a faculdade, ele não pode mesmo assim até sair o registro com a modificação. Não, nem ele, nem qualquer, nem qualquer estudante durante a faculdade. Ele, como provisionado, ele só pode ficar naquela modalidade. Se ele for em outra atividade, ele pode ser considerado estagiário. A não ser que ele seja estagiário. Aí ele tem que estar supervisionado por um profissional habilitado e ter o termo de compromisso de estágio. Tá. Na ausência de um ou de outro, é caracterizado exercício legal da profissão. E se o provisionado, ele vai lá, ele ele ainda vai entrar com esse processo no CONFEF. Você chega para fiscalizar, ele ainda não tem a cédula vermelhinha. Aí, é claro, você vai multá-lo por alguma infração. Vai notificar. Né? Vai notificar ele. Pessoal, notificar pela infração tal e tudo mais. Mas ele entra com o processo no CONFEF. Ele anula essa notificação? Só se for efetivado o registro, né? Tá bom. Porque assim, a partir do momento que você deu entrada, não significa que você está registrado. O documento às vezes está para análise. Tá. O agente de fiscalização vai fazer uma autuação por estar sem registro, que é caracterizado exercício legal da profissão, e a gente vai fazer o acompanhamento do andamento dessa solicitação. Se vai ser deferido ou indeferido. Se for deferido, o documento ele é arquivado. Tá. Se for indeferido, ele pode responder no Ministério Público, porque o nosso procedimento é encaminhar a denúncia para lá, nesses casos, porque é uma contravenção penal. E o que eu percebo também, falando de fiscalização, eu acho que vocês três podem falar, inclusive o Bruno, que é da fiscalização, a gente com a mídia social, as pessoas vêm muito para cima da questão da fiscalização, porque eles acham que a gente tem uma lâmpada do Aladim e sabe que naquele lugar tem uma pessoa exercendo ilegalmente a profissão. A fiscalização, eu acredito que é legal a gente falar sobre isso, porque a fiscalização não bate em cada uma das portas das academias para olhar o que está acontecendo ali dentro. Precisa ocorrer uma denúncia, Não certo? necessariamente, né? Porque a gente faz muitas visitas de rotina. Sim, tem as Muito visitas. mais de rotina do que de denúncia. Uhum. Porque a superioridade de atendimento de rotina é muito maior do que de denúncia, né? Mas assim... com certeza a academia, que às vezes a pessoa está te contatando ali para te comunicar, ela já foi fiscalizada. Só que às vezes ela foi fiscalizada num período que não ocorre a irregularidade. Tá. Porque se a gente você não chegou, tem você passou e não tinha irregularidade. Se não tem a informação do dia, horário específico, a gente vai aleatoriamente qualquer dia, porque está no roteiro dele. Tá. Tem a academia, sei lá, X-Bore, vamos dar um nome assim. Aí o cara sabe que lá acontece... Tem exercício legal às 6h30 da manhã. Só que o fiscal, ele vai meio-dia, por exemplo, 1h. Aí não tem a pessoa. Não tem denúncia, não tem essa informação. Passa de rotina, só para ver como é que tá, se tem alguma dúvida, se precisa de dar alguma orientação, se precisa fazer o recadastramento do certificado, né, para renovar o certificado. Então, assim, o agente passa aleatoriamente nas academias. Mas quando tem a denúncia é prioridade. E a gente vai no horário, no dia específico que está informado lá, justamente para pegar o exercício legal, o flagrante ali. Isso que eu ia perguntar, tem que ser em flagrante. Tem que ser em flagrante. Não adianta a pessoa mandar o vídeo aqui, a pessoa tá lá tal. A gente vai ser um material que a gente vai colher para saber quem é a pessoa. O agente, às vezes a gente manda a imagem da pessoa que tá ali pro agente já saber quem é. Tá. Então, a gente, na hora que se deparar dentro da academia, já vê a pessoa, ele já sabe, opa, é a denunciada, então vamos aguardar ela orientar, passar alguma orientação, passar alguma informação aos beneficiários. Porque aí ele tem que flagrar que está exercendo. E se você está na academia e alguém faz uma denúncia ali, no momento? A denúncia tem que ser por escrito. Ou pelo site, ou presencialmente, ou pelo correio. Ele não pode falar, olha, essa pessoa que está ali é ilegal. Então, ele pode até falar. Às vezes, ele pode até falar. Aquela pessoa é ilegal, mas às vezes o cara está na recepção. Entendi. Eu sou recepcionista. Puta. Ele pode não ter a oportunidade de falar sem ser visto, porque é importante falar, porque assim, o departamento... Mas o que acontece nessa situação? O agente vai relatar essa informação que ele teve e vai trazer pra gente, a gente vai reagendar lá para retornar, para ver se pega esse cara lá, porque ele tá ludibriando a fiscalização e tá tendo certeza que tem irregularidade. Às vezes acontece do agente chegar lá e o aluno ir questionar, eu não sou professor, mas o agente ele faz a fiscalização, a investigação também, porque às vezes ele pega ficha de aluno para ver quem que tá assinando. Você não é o professor? Quem que é a Vivian aqui? É você.
Como professor, tá você aqui, você não é professor? Aí vem um aluno, pergunta para ela qual que é o próximo exercício e tal. Então, e assim, os agentes são formados em educação física, são todos profissionais de educação física. Justamente para identificar quem está atuando na profissão ou não. Tá. Eu acho interessante falar da questão do sigilo, porque lá no meu departamento a gente lida com os canais de atendimento, né? A ouvidoria, o Fale Conosco, as ligações, o atendimento telefônico. E geralmente a gente escuta assim, olha, eu sei de um lugar que tem irregularidade e tal. E a gente passa qual é o procedimento da fiscalização, que tem que ser escrito, documentado através do site, que vai direto para a fiscalização. Não, mas eu não, deixa quieto. E encerra a ligação. Porque acho que existe uma preocupação de saber quem vai ter acesso a essa informação, se essa informação, quando o fiscal ela vai ser passada. Então, vou te passar essa bola, Bruno, que eu acho que é uma informação muito importante de falar do sigilo da denúncia. De extrema importância. A identidade do denunciante é mantida no mais absoluto sigilo. Ninguém sabe. Inclusive, tem academias de pessoas renomadas aqui que recebemos denúncia e nunca souberam quem fez. Tá. A gente resguarda o sigilo, a identidade da pessoa, até porque a LGPD garante isso daí. E a gente não pode vazar dados. Então, assim, é garantido o sigilo da denúncia. Tem a possibilidade de fazer como anônimo? Tem. Só que o atendimento não é tão prioritário quanto as demais que estão identificadas, porque a gente vai dar uma resposta para o denunciante. Tá bom. Entendeu? A cidade é pequena, não sei o que, dá para a pessoa fazer um e-mail fake lá dela também, abrir um e-mail novo. Ninguém vai saber, mas a gente garante o sigilo do denunciante aqui dentro. Independente se é ético, se é de denúncia de fiscalização, qualquer denúncia que nós recebemos, a gente segue a legislação para garantir a segurança, a integridade do denunciante. Né? Ou seja, sabe de uma irregularidade, denuncie, porque como o próprio Bruno já disse, a denúncia ela entra com prioridade. Se essa denúncia ela bem fundamentada, né, Bruno? Vem com endereço, horário, Sim. Foto. A gente não está pedindo para a pessoa que denuncia fazer o papel do CREF. Não é isso. É que quanto mais informações ele der para a fiscalização, mais assertiva vai ser essa fiscalização. E se de fato tiver uma irregularidade, a autuação vai acontecer. E é assim que a gente consegue proteger a profissão, né? E mais do que proteger a profissão, é proteger a sociedade que é atendida por essa profissão. Sim. E eu acho importante a gente trazer esse assunto, porque assim, eu fui já profissional de educação física que cobrei o CREF. Então, eu já estive deste lado, de não entender o que o CREF fazia. Então, eu não buscava sobre essa informação e cobrava o CREF dessas informações. Por exemplo, um assunto que eu quero trazer sobre fiscalização e registro, e também você com atendimento, é a questão da transferência do registro e da denúncia fora do nosso estado. Então, eu lembro que em 2012, quando eu comecei na internet, tinha um monte de gente que começou. Eu tinha bonitinho, meu CREF, sempre bonitinho tal e tudo mais. Aí começou uma galera a dar treino na internet e não ser formada. Aí eu chamava o CREF. Vocês não fiscalizam, vocês não fazem blá, blá, blá. E a pessoa era de outro estado, não tinha como, isso eu queria que vocês explicassem, não tinha como fiscalizar aquela pessoa do outro estado, é outro CREF e tal e tudo mais. E eu ficava inconformada com isso. E eu acredito que os profissionais, eles não entendem sobre isso. Primeiro, a transferência do registro. Então, se um profissional do Rio de Janeiro pode dar um treino aqui em São Paulo, com o CREF do Rio, e se ele é fiscalizado por São Paulo, pelo Rio de Janeiro. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a transferência, depois o Bruno complementa sobre a fiscalização. A transferência de registro funciona assim. O profissional tem um registro em outro estado, vai vir atuar em São Paulo. Ele pode atuar com o registro de outro estado aqui até por 180 dias. Tá bom. É o período máximo que a resolução do Conselho Federal permite. Se vai passar disso, ele já sabe que vai mudar, que vai ficar definitivo em São Paulo, ele tem que solicitar transferência. Então ele vai procurar o CREF São Paulo, vai solicitar transferência aqui, e nós vamos entrar em contato com o CREF do estado de origem, onde ele possui o registro, e vamos solicitar a transferência dele para cá. E da mesma forma, vice-versa. Um profissional que tem um registro aqui em São Paulo vai atuar em outro estado, ele vai lá no outro estado e solicita a transferência. Então, esse lapso aí de 180 dias, ele tem o máximo para resolver essa situação. Então, se ele estiver com o registro ativo no outro estado, não for passar de 180 dias aqui em São Paulo, ele pode continuar atuando. No caso de uma fiscalização, ele vai mostrar para o fiscal o registro dele no outro estado, e o fiscal vai verificar se está dentro do prazo que a legislação permite.
Tá. Então, a gente sempre orienta. Se o profissional já sabe que vai passar de 180 dias, já solicita a transferência logo para evitar maiores problemas no futuro. E como são mapeados esses 180 dias? Então, a partir do momento ou que ele seja autuado, né, pela fiscalização, notificado. Conta 180 dias. Exato. A partir dali. Ou a partir do momento que ele entra em contato com o conselho informando tal situação, então aí já começa a contabilizar, né? A parte da transferência é o seguinte, tem a nova resolução do CONFEF, que é a 542, se eu não me engano, e ele fala de algumas possibilidades da transferência do registro. No caso dos 180 dias, todas elas têm um formulário próprio para ser preenchido e apresentado no CREF, ou de origem ou de destino. Né? No caso, quando vai solicitar a transferência, é no CREF de destino, que aqui no caso o CREF São Paulo. O CREF São Paulo, como já me falou, entra em contato com o CREF de origem para solicitar a transferência. Se ele vai permanecer até 180 dias, tem um outro formulário que ele apresenta lá acho que é no CREF de origem. O CREF de origem manda para o CREF de São Paulo, que é onde uma academia que ele vai atuar para poder incluir ele no quadro técnico. Acho que é isso. E tem uma outra situação que é próximo de fronteiras. Também tem um formulário que o cara mora próximo de uma fronteira, e se ele vai atuar numa cidade próxima ali, tipo, igual você citou Rio de Janeiro, o cara vai atuar no finalzinho do estado ali de São Paulo, que dá para ele fazer um bate e volta, ele pode fazer essa solicitação de fronteira, registro de fronteira, porque aí ele vai poder ser incluído no quadro técnico daquela academia. Que ele pode atuar no Rio de Janeiro e em São Paulo? Isso, se for na fronteira. Agora, tem casos, por exemplo, se é estados distantes, pode fazer, igual teve um caso aí que o profissional era do Ceará, foi contratado por uma empresa de São Paulo para atuar numa mídia digital. Ele não vai fazer a transferência para cá porque ele atua lá, mas ele pode fazer o registro secundário. Então ele vai ter 2 registros. E aí ele tem que pagar 2 anuidades? 2 anuidades, mas ele está recebendo por 2 empresas. Entendi. Mas essa fronteira abrange um raio de quanto, você sabe? Acho que são os municípios limítrofes, né? São os que fazem realmente divisa. Só aqueles da mesmos. divisa, não tem um raio. Não, passou os municípios na fazem a divisa. fronteira mesmo. Só fronteira. Passou um pouquinho, então é alguém que trabalha aqui na capital de São Paulo, mas também vai trabalhar na capital do Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Embora seja vizinho, não tem como fazer o secundário porque não está no limítrofe, né? Não está na fronteira. Mesmo porque então, ele teria que ter aqui, ele teria que ter aqui e ter lá. Às vezes é muito no caso do que o Bruno falou, de ter alguma relação mais digital. A empresa é de São Paulo, mas o contrato ele é digital. Então, tem alguma coisa, pode ter alguma coisa nesse sentido. Por pode exemplo, ter algo nesse sentido. Se eu sou daqui de São Paulo, aí eu presto um serviço para uma empresa do Rio de Janeiro. Você vai ter que fazer parte do quadro técnico lá. Eles vão te fiscalizar. Porque você está atuando no naquele quadro estado, você técnico está atuando lá. naquele estado. E aí eu conto a notificação a partir dessa então, a notificação hoje, quando a gente notifica o profissional, ele tem a regularização imediata. 180 dias. É imediato, porque os 180 dias ele tem que apresentar o documento de autorização que ele está podendo atuar aqui no estado. Né? Então, ele tem um formulário próprio que nós vamos ter que ter esse conhecimento. Né? O CREF, onde ele está exercendo a atividade, que tem que ter o conhecimento para ele poder ser inserido no quadro técnico, senão ele não consegue. Aí uma pessoa você não consegue fiscalizar um profissional do Rio de Janeiro, por exemplo? Se ele estiver atuando lá, não, mas se ele estiver atuando aqui, a gente fiscaliza. Só São Paulo. Toda a jurisdição Isso do é estado super de São Paulo. importante falar, porque a pessoa ela acha que denunciando uma pessoa do Rio, o CREF São Paulo tem obrigação de... Acho que a gente pode Paulo. voltar só um pouquinho atrás para para quem está nos assistindo entender assim que é um sistema, né? Sim. Então é o sistema CONFEF e CREFs, né? Então existe o sistema que é o CONFEF, que é o federal, e abaixo dele os conselhos regionais. Os conselhos regionais é que realizam a fiscalização, né? O CONFEF eles pedem as regulamentações, as resoluções que todos os CREFs precisam seguir, e os CREFs atuam naquela região onde eles estão instalados. Então, por exemplo, o CREF 4 São Paulo, instalado no estado de São Paulo, atende aos 645 municípios do estado de São Paulo. Então, ainda que seja um profissional de outro estado, mas ele está aqui atuando em São Paulo, qualquer um dos 645 municípios, ele vai ser fiscalizado pelo CREF 4 São Paulo. Se esse mesmo profissional estiver atuando no Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai ser fiscalizado pelo CREF 1, que é o CREF do Rio de Janeiro. Então, é importante só voltar a esse ponto, porque é um sistema, né? Sim, então, a gente aqui do CREF 4 não tem competência para fiscalizar alguém que está atuando no estado de outro conselho regional. Então, existe esse regionalismo, digamos assim, entre os regionais, né? Embora todos nós, conselhos regionais, a gente acata as determinações do federal. Por isso, é um sistema, né? O sistema CONFEF e CREFs.
não? A o gente CREF, por exemplo, o CREF 1. Eu estou falando Rio de Janeiro que... Nosso vizinho. Nosso vizinho. O CREF 1, você aciona se a denúncia é muito grave? A gente do CREF São Paulo, se chega a gente aciona? Sim. Ou redireciona? Fala assim, olha, você precisa ligar para o CREF 1. Quando chega uma denúncia para nós fazermos a diligência na mídia social, a primeira coisa a gente tem que saber de onde que a pessoa é e onde que ela está exercendo. Porque se ela não estiver na nossa jurisdição, não compete e a gente faz um encaminhamento para o CREF de destino. No caso do Rio, Minas, Amazonas, para onde quer que seja, a gente faz um encaminhamento, porque a gente tem um contato de todos eles, né? Então, chega a denúncia do Pará, do Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraná, a gente encaminha para eles e fala, foi identificado aqui, identificamos que a pessoa atua no estado tal, do CREF tal, então segue... E comunica o denunciante também, à medida que a gente tomou, porque a gente já identificou que não é daqui, não compete a gente fiscalizar. Tá. Entendeu? Porque como no computador, tem gente de fora que então, é encontrado aqui. Infelizmente, essa situação, eu entendo que o CONFEF deve agir. Porque é a nível federal, porque é em cima do Brasil. Todos os estados do Brasil estão envolvidos. Então, acho que o Conselho Federal deveria fazer alguma ação junto com o Grupo Meta, no caso, Instagram, Facebook, aí, que é uma das maiores mídias digitais aí que tem mais acesso, e tentar fazer o bloqueio dessa página aí da pessoa. Eles fizeram tanto isso nas eleições, de colocar uma tarjinha ali do conteúdo só do Tribunal de Contas, sei lá, o eleitoral, eles podiam fazer isso com os conselhos, porque isso passa uma segurança para a sociedade. Então, por exemplo, até mesmo o CRM, se não há um médico falando, certo? A pessoa não vai lá fazer uma cirurgia com cara, entendeu? Não vai correr esse risco, porque às vezes a pessoa não procura. A mesma coisa na internet. E a gente vê, só de interromper um pouquinho, a gente vê nas televisões, nos canais de reportagem, que tem muitas pessoas passando por médico, que às vezes são flagrados, tudo, aí vai com a polícia, porque lá é crime, né? Não é contravenção, né? Então aí é mais pesado, aí o cara vai preso, vai não sei o quê. A nossa profissão deveria seguir a mesma linha. Sim. A mesma linha, porque pode causar tanto prejuízo quanto um médico. Não, claro, e eu já vi até casos de pessoas que ficaram tetraplégicas por conta de uma pessoa que não era formada passando, e outras pessoas que seguem orientações de pessoas não formadas na internet, tendo vários problemas de saúde, porque a educação física é falar de saúde. A gente está promovendo saúde, prevenindo que aconteça alguma coisa. Quando não tem casos de óbitos, né? Exato, pelo amor de Deus. Mas só que quando a gente fala desse profissional da internet, que eu acho que é o ambiente mais complicado que a gente tem para fiscalizar, porque hoje tem a fiscalização online, né? Aí o cara é um profissional, olha a pessoa, criando situações hipotéticas. Eu sou de São Paulo. Aí eu vendo treino, porque eu posso localizar os treinos, certo? Geolocalizar, que eu consigo geolocalizar meu público hoje, para onde que eu vou direcionar aquela venda. Eu vendo só para o Rio. E acontece alguma coisa no Rio. Quem fiscaliza, São Paulo ou Rio? Rio de Janeiro. Tá. Porque aconteceu lá. Ah, entendi. O fato ocorreu lá. Então onde o fato aconteceu. Aí eu levo uma notificação. Vou dar um exemplo de uma delegacia. Você vai registrar o boletim de ocorrência quando você vai registrar o quê? Naquela seccional daquela região onde ocorreu o fato. Tá bom. Então, no CREF é a mesma coisa, nos conselhos, né? No sistema. Onde aconteceu o fato. Se aconteceu em Minas, é Minas que tem que tomar providência. Tá bom. Voltando ao assunto da transferência, se a gente flagra que a pessoa notifica ele e ele não acata, a gente denuncia ele para o CREF de origem para abrir um processo ético para ele fazer a transferência, porque ele está descumprindo a resolução do CONFEF. E isso é uma infração ética também. Né? E aí o processo rola lá, ele vai ser intimado, tudo, e ele vai acabar fazendo o registro aqui. Tem o caso da transferência também, que o conselho de origem, né, ele tem um prazo para apresentar a documentação. Não sei se eu não me engano, 30 dias ou 60 dias. Até 60 dias. Até 60 dias. Se ele não apresentar dentro desse prazo, o CREF, da onde ele solicitou a transferência, ele pode apresentar, o CREF pode solicitar o diploma novamente dele e fazer o registro. Isso está na resolução. E aí o CONFEF vai cancelar o registro dele lá naquele estado. Entendi. Tá claro, tá claro. E pensando hoje na segunda via, você tem um registro, você tem sua cédula e venceu. Venceu seu registro com o CREF. Quanto tempo ele tem para exercer a profissão sem ser advertido com o registro vencido?
Então, a renovação, hoje em dia o processo é super fácil. Tá. O profissional pode fazer de forma online, pelo CREF Digital, né? A gente sempre recomenda que a renovação seja feita com no mínimo 60 dias antes do vencimento. Ou carteira de motorista. Exatamente. A gente recomenda isso. Mas, de repente, esqueci, não se atentou que estava ali próximo ao vencimento, e aí quando percebe já venceu. Então, o que pode ser feito de imediato? Ele pode conseguir imprimir uma certidão de registro no site do Conselho mesmo, ele entra lá nos serviços online, imprime uma certidão. No caso de uma fiscalização, ele pode apresentar para o agente essa certidão, ela é aceita. E, enquanto isso, ele efetua a renovação da carteira. É super rápido. É rápido. E sai em quanto tempo? Então, ele pode vir solicitar presencialmente, ele retira no mesmo dia, no caso da renovação. Tá. Quando a solicitação é feita por canais digitais, demora um pouco mais, porque a gente vai ter o tempo também da entrega dos correios, o tempo da impressão do trabalho interno. Mas um prazo médio, assim, de 15 a 20 dias, mais ou menos, quando vai pelos correios. Tá. E pensando em denúncia hoje, quando a pessoa ela tem que denunciar, tanto digital quanto presencial, quando é um sinal de alerta para que uma pessoa que não é profissional, ou mesmo um profissional, tem que denunciar uma pessoa? A partir do momento que ela toma conhecimento que tem pessoas leigas exercendo a profissão no ambiente de trabalho dela, ou na administração, ou em qualquer outro local, ele tem que comunicar o fato para o Conselho. Isso é ética profissional. Está na resolução 508 de 23 do CONFEF, que dispõe sobre o Código de Ética. Para os profissionais que não sabem da resolução, é a 508. Sim. Então, é uma das obrigações do profissional, de fato, de comunicar qualquer irregularidade que tenha conhecimento ao Conselho de Classe. E não é só o CREF, pode ser em outro conselho também, se é outra área. Né? Porque a vigilância sanitária, às vezes a piscina, parte aquática que eles fiscalizam, às vezes está deteriorado, entende-se que não está de acordo com as normas recomendadas, né? Porque aí envolve Conselho Regional de Química, vigilância, envolve um monte de coisas mais. Então, assim, é ética dele comunicar o fato para o Conselho e a gente tomar as medidas legais, porque às vezes... a profissão, né? Preservar, garantir a sociedade que seja atendida por um profissional de fato habilitado. Sim. Inclusive, né, Bruno, só complementando, denúncia inclusive sobre as pessoas jurídicas, porque o Conselho também faz o registro das pessoas jurídicas. Sim, super que são o importante quê? falar. As academias, os clubes, associações esportivas. Então, o CREF também faz o registro. As pessoas jurídicas também têm que ser registradas, então essas denúncias também são recebidas pela fiscalização. Então, é importante a gente destacar também que as academias, os clubes que fornecem esse tipo de atividade física, eles têm que ter o registro também no Conselho, o registro de pessoa jurídica. E são 2 denúncias no caso, né? Então, se tem alguma pessoa cometendo algum ato infracional em uma academia, a denúncia é para a academia e a denúncia é para o profissional. Isso, pode ser feita... A notificação para os dois. Isso, né? isso. Se for flagrado ali a irregularidade de um leigo e uma pessoa jurídica sem registro, os dois são autuados. E a irregularidade do leigo e a academia, ela tá com aquele cara ali. Ela tá tudo certinho, mas ela tá com um cara irregular ali. A academia vai ser notificada Notificada também. igual. O responsável técnico também. Tá bom. Então são O responsável técnico, tá. mesmo ele não estando presente na diligência lá do agente, ele vai receber uma carta do Conselho informando da irregularidade constatada. Se ele for reincidente de infração ética, ele é denunciado à Câmara de Julgamento para responder um processo ético. É importante que o fiscal vai olhar tudo que é possível no momento da fiscalização. Então, a denúncia ela pode ter vindo porque há um leigo lá exercendo a profissão. Mas ele chegou lá, ele vai fazer uma série de questionamentos, uma série de apurações. Sim. Quantas irregularidades ele encontrar, quantas autuações ele vai fazer. Nossa. Então, ele pode ir por uma denúncia e achar tantas outras irregularidades e ele vai autuar em todas elas. Autuar em todas. E aí é importante que o Bruno citou o Código de Ética, que esse é um dever ético do profissional de educação física, né? Mesmo que você seja o RT da academia, mesmo que você seja o professor da academia. Se você tem conhecimento de que existe uma irregularidade, faça a denúncia, que dentro do conselho a gente vai garantir esse sigilo, para que ele não tenha problema. Mas é importante destacar que qualquer cidadão pode fazer essa denúncia. Se eu sou um aluno que entrei naquela academia e identifiquei que tem irregularidade, faça a denúncia. Eu sou o pai, a mãe de uma criança que está associada a um clube, está lá fazendo atividade, aquele professor não tem registro, faça a denúncia. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia. Tá. E quanto mais dados a gente tiver nessa denúncia, melhor. Um fato que chegou recente para nós, para mim, na verdade, né, uma professora veio me questionar, Bruno, eu
comecei a treinar numa academia e pedi o CREF desse professor. E eles falaram que não vai dar, não sei o que. Eu falei, mas como assim? Eles têm que informar. Eu falei, faz a denúncia, pela né? legislação, você já não quer informar, tem algum problema. Tem algum problema, não tem. Pela legislação, a academia registrada no conselho tem que ter o certificado de registro e o quadro técnico exposto no local visível. Colocar ali, todos os profissionais ali tem que Exato. estar lá divulgado. Justamente para o beneficiário, se tiver dúvida, vai lá e olha o nome do professor, vê o número do CREF dele. E checa na internet, vai lá no site do CREF e pesquisa o número do CREF, se está regular. Dá para pesquisar o número do profissional. E você, aluno, tem o direito de saber se você está sendo atendido por um profissional de educação física. Sim. É o direito do aluno questionar, saber as cláusulas do contrato quando ele acessa uma academia, saber quem são os professores que vão atendê-lo. É um direito do aluno, essa informação não pode ser negada para ele. Tá. Claro que dados pessoais não podem ser passados por causa da LGPD. Então, uma academia não vai fornecer endereço ou telefone de um professor. CPF, nem poderia, né? Filiação. Mas o número do registro é importante colocar, porque às vezes a academia tem, mas eu vou ferir a LGPD se eu passar o número do registro. Não vai. Essa é uma informação pública, ela tem que ser dada para o cidadão, principalmente aquele que está contratando o seu serviço. Sim. Então, é um direito do aluno questionar e é um dever da academia fornecer. Eu tenho o professor que tem esse registro, ele é bacharel. E isso vai estar lá no quadro técnico, inclusive. E um detalhe, né? Isso aí é validado pelo conselho. Sim. O certificado de registro e o quadro técnico, pelo departamento de registro. Tem a validação. Para ser emitido aquele documento... Quadro. Passou por uma série de análises de conferência aqui que validou aquilo lá para ele expor aquilo no quadro. É seriedade, né? É responsabilidade. No começo eu falei da cultura social, né? Ou seja, se a gente tiver uma sociedade que realmente cobra isso, a gente vai ter menos academias com irregularidades. Se eu tenho um aluno que, ao se matricular, ele procura se cercar de todas essas informações antes de realmente efetuar a sua matrícula, ele está fazendo uma ação preventiva de fiscalização, inclusive, além de garantir os benefícios da saúde dele. Então, se a gente tem a população do nosso lado, do lado da profissão, como ela já faz isso em relação às outras profissões, a gente vai ter um ganho enorme. Sim. Então, essa questão que a gente falou do início, da cultura social, né, de eu, enquanto aluno, exigir, de eu, enquanto professor, saber de uma irregularidade e ir lá e fazer a denúncia para o conselho. Então, é de mãos dadas mesmo, né? Quando você disse que lá atrás, inclusive, você cobrou o conselho e tudo mais, mas a gente tem que ter uma comunidade de mãos dadas, né? Exato. Onde o aluno cobra, onde o profissional cobra, onde o próprio conselho também cobra, né? Onde a gente tem influenciadores que colocam, como você, colocam a cara a tapa e fazem matéria para defender a regulamentação. Então, quando a gente tem essa comunidade de mãos dadas, a gente tem muito para avançar. E é disso que a gente precisa. Exatamente. Dessa cultura social, dessa cultura, né, de que eu vou exigir. Não, eu estou me matriculando na sua academia, eu vou exigir. Eu fui contratada como profissional, mas aquele cara que está ali dividindo a sala comigo não é profissional. Eu vou denunciar. Sim. Então, a gente precisa ter esse mindset, né, essa ideia de que a gente também faz parte dessa comunidade, que não seria só cobrar o outro por fazer. É eu fazer junto com o outro. Sim. E o profissional tem que ter um pouco de paciência, porque ele acha que ele fez a denúncia hoje e já vai ser atendido amanhã. Ter paciência porque tem todo um planejamento para chegar no atendimento. Até da região. O estado de São Paulo é muito grande. É gigante. Se é uma coisa de urgência, que aconteceu um fato grave e tal, a gente já tenta localizar onde estão os agentes, tenta disponibilizar para fazer o atendimento. No caso de quando aparece nas mídias sociais, um assédio por parte de um profissional de educação física, um aluno morreu na aula de educação física, isso que casos graves assim, a gente tenta fazer de imediato. Agora, quando é a denúncia de exercício ilegal para uma pessoa leiga, igual as demais que chegam, aí vai entrar tipo numa fila quando tiver a possibilidade para fazer o atendimento. Mas, em média, 30 dias, 45 dias a gente está atendendo. A gente pode demorar um pouquinho mais para responder, mas já foi atendida. Algumas pode levar um pouco mais tempo, porque nós fomos, não encontramos e tivemos informações que a pessoa continua lá. Ela volta para entrar na planilha para a gente refazer a denúncia no horário que foi informado para a gente. Sim. E aí, às vezes, leva um pouquinho mais de tempo, mas não significa que a gente não foi. Sim. Entendeu? Mas cabe a nós, profissionais, também sermos agentes fiscalizadores. Com certeza. Então, por exemplo, se eu estou na internet, meu ambiente é digital. Se eu estou na internet e vejo um querido charlatão dando um treinamento e ele não é formado, cabe a mim falar, querido, cadê seu número do CREF? Pressionar esse cara. E a gente, quanto sociedade, não seguir essa pessoa. Sem dúvida. Porque isso infla o ego, isso infla patrocínio, aí um monte de patrocinador vai em cima do cara, o cara vai crescendo cada vez mais, impulsiona conteúdo. Então, Paula, por isso que, nesse sentido,
se tivesse a possibilidade de derrubar a página, seria muito mais benéfico do que mandar um cara desse pro MP. Porque é um cara que tem milhões de seguidores. Tem dinheiro pago e continua ali. E imagina o Grupo Meta derruba a página do cara. Para nós, uma maravilha, porque ele não vai mais enganar ninguém. E você, profissional de educação física, não deve aceitar assinar pelo cara. Porque isso acontece muito. E esse cara também deve ser responsabilizado. Com certeza. Porque eu vejo influenciador que se gruda num profissional de educação física e fala: não, eu só converso com a pessoa, mas quem assina o treino é o outro querido, entendeu? Mas assim, a equipe de fiscalização, quando identifica uma situação dessa, a gente vai mandar um termo para ele de responsabilidade daquela página social. Qualquer coisa que ocorra com algum aluno dele ali, com algum beneficiário, é esse profissional que assinou aquele termo que vai ser responsabilizado, né? E toda a página social. E ele deve também estar nos posts, quando for publicado, nos vídeos, essas coisas. É ele que tem que estar falando, ele que tem que estar instruindo. Não adianta ser o dono da página. Exato. Entendeu? É ele. Não é porque a gente não aceita multiplicadores. Não existe isso aqui. É o tipo, eu assino e você fala. Eu passo assim, pro Jaime, você vai lá, você vai fazer esses exercícios. Aí ele vai lá e faz. Eu faço a receita do remédio, sou médica e você atende. Não tem sentido. Prescrever treino é igual prescrever remédio. Exato. Quando as pessoas entenderem isso, o treinamento é um remédio preventivo. Então você está prescrevendo um remédio para a vida. E não é o mesmo remédio para todos. Né? Exatamente. O profissional de educação física tem esse conhecimento. Poxa. Você tem ali milhões de seguidores, você vai prescrever o mesmo remédio para todos eles? Você não vai. Quantos ali são diabéticos, hipertensos, têm problemas cardíacos? Cada um tem uma genética, cada um tem um problema de articulação. Tem as próprias limitações fisiológicas. Então, a gente sabe que cada um, tem a individualidade biológica. Então, como é que você vai prescrever para milhões de pessoas uma única série? Exato. Realmente já não faz sentido. É como prescrever. Eu tenho 2 milhões de seguidores lá, vou prescrever, sou médico, né? Vou prescrever o mesmo remédio para doença cardíaca, sem saber, inclusive, qual é essa doença cardíaca. Exato. Então, tem muita ciência envolvida por trás do simples prescrição do exercício ali. Tem muita ciência, muito conhecimento técnico do profissional ali, para saber qual atividade é própria para aquela pessoa, específica para aquela pessoa, para aquele público, né? Sim. Porque pode ter diabetes, pode ser cardiopata, pode vir pós-cirúrgico. Tem de mobilidade. A prescrição é a ponta de um fluxo, né? Ela é a ponta de um fluxo. Pode ser um cadeirante, né? Um autista, enfim. A educação física, ela pega todo o público. Sim. Então, não adianta... E com certeza, numa mídia digital, tem público de todos os tipos. Sim. Você não pode generalizar e padronizar uma coisa que é individual. Exatamente. Né? E na ouvidoria hoje, quais são as maiores dúvidas que o profissional... me fala umas 3 dúvidas. Umas 3. Umas 3, porque eu já vi. Então, a Vivian, ela tem um documento de umas páginas e não acabam. Não acabam. Então, fale 3. Mas esse documento está disponível lá no portal da transparência, tá? Para quem tiver a curiosidade de saber. Mas lá no nosso departamento, a gente lida com os canais, como eu falei, né? O atendimento telefônico, o Fale Conosco, que é a central de e-mails, a ouvidoria, a área técnica, o ESI, que complementa a lei da transparência. Mas falando especificamente da ouvidoria, né? Então, a gente atende lá as reclamações, a gente recebe dúvidas, elogios, sugestões. E como toda ouvidoria, né, o maior canal dessas categorias é, de fato, a reclamação. Tá. Hoje, o nosso maior volume de reclamações não está focada na fiscalização, não está focada no registro, está focada realmente no financeiro. Né? A questão do porquê eu pago anuidade, e na pandemia vocês cobraram. Né? Então, assim, na pandemia teve uma série de benefícios que talvez as pessoas não acessaram o site, não conheceram. A gente mandou e-mail marketing na época, várias formas de divulgar para essas pessoas que o desconto havia sido prorrogado. Mas hoje, passados 5 anos, a gente tem um reflexo disso na ouvidoria, né? Porque eu achei que estava isento, porque na pandemia eu perdi o emprego, não continuei trabalhando, eu achei que por não trabalhar seria cancelado automaticamente. Então, a gente hoje recebe muita reclamação na ouvidoria, que tem o foco na questão do financeiro, porque o nosso número de profissionais que estão devendo realmente é alto, né? Então, hoje tem um programa de recuperação de crédito, que é para tentar conseguir redução de multa, de juros. A gente hoje fez uma parceria com uma empresa chamada Ativos do Banco do Brasil, que está entrando em contato ativamente com os profissionais
que estão com algumas anuidades atrasadas, para que eles possam regularizar essa situação antes que vá para uma execução fiscal. E sim, se não regularizar, o CREF vai encaminhar para a execução fiscal, porque é uma obrigação legal do Conselho, né? A anuidade é um tributo. E ele, de fato, se ele não for resolvido no âmbito administrativo, esse débito ele tem que ser executado. Então, hoje, nossas maiores reclamações, elas giram em torno do financeiro. Eu sei que você me pediu 3, mas do financeiro é onde tem um pouco mais mesmo, né? A gente já teve um pouquinho mais da questão de atendimento, mas a gente resolveu isso com a abertura das sedes, resolveu isso com a implantação do CREF digital. Então, hoje o profissional ele consegue mandar documentação pelos correios, ele consegue agendar e vir presencialmente. Não posso, não tenho como ir do correio, não tenho como ir presencial. Ele faz por uma plataforma, acessando o computador da casa dele, facilita do trabalho de todas dele. Formas. Então, até esse tipo de reclamação, a gente foi solucionando, né, com os departamentos, porque tudo aqui a gente trabalha em equipe, né? Então, sabendo das reclamações, a gente vai adotando os departamentos, em conjunto vão adotando as soluções. Havia reclamações do ponto de vista da fiscalização por conta das redes sociais, né? Porque isso foi exponencial de uns anos para cá, o quanto isso aumentou a questão dos influenciadores, né? Do engajamento nas redes sociais. E aí a fiscalização entrou com a fiscalização online. Então, as reclamações, eu digo para você que elas são oportunidades, né? Quando você disse lá atrás que cobrava, e acho importante os profissionais cobrarem o conselho, não vejo quem vê a cobrança como um problema é alguém que não consegue estar à frente da ouvidoria, porque a cobrança, na verdade, ela é uma oportunidade. É um profissional nos dando um feedback de uma insatisfação ou de uma experiência ruim que ele viveu e está colocando isso para você. Falar, isso não está legal, isso está acontecendo comigo. E é a chance da gente dar um retorno para ele, claro, né, cada um especificamente, né, porque são assuntos diversos, atuar com ele especificamente, mas trazer essa informação de uma forma geral para melhorar a gestão, para melhorar os procedimentos e para a gente evoluir. Então, a gente vê a reclamação como uma oportunidade mesmo. E essa oportunidade já tem tido vários frutos aí pelos departamentos. Sim, inclusive, essa questão do porquê eu pago o CREF, que é super importante você, profissional, entender o papel do CREF, que não é só fiscalizar, não é só cobrar, e sim garantir a sua segurança como profissional, a sua valorização, mostrar a sua essencialidade e a segurança da população. E tirando isso, agora nós temos vários parceiros, muitos parceiros, que devolve tudo a você. E isso é muito importante. Então, tudo que você investe na sua profissão, que o CREF é um investimento para a gente conseguir regulamentação, resoluções, legislações, fiscalização, a segurança da sociedade, que eu sempre falo, garante a segurança da sociedade e da sua profissão, que ela permaneça. Isso é muito importante. O que a população precisa entender, Paola, os profissionais, a função dos conselhos, a finalidade. A finalidade deles, a atividade fim é a fiscalização. Então, tudo que envolve para o conselho é para atividade fim. E os departamentos funcionam justamente para fiscalizar o exercício profissional. A anuidade nada mais é que um tributo. Isso está previsto na Constituição Federal, os conselhos de classe. E, por incrível que pareça, o da educação física, eu acho que, se eu não me engano, é o mais barato de toda a classe profissional. Sim. Você pagar com desconto, acho que sai R$300. Em janeiro, 275. Né? Divide isso por 12, quanto que sai? Vai sair... E a gente tem vários cursos gratuitos que são 5 vezes mais que uma unidade. Todo o dinheiro arrecadado é para atividade fim do conselho, que é a fiscalização, porque tem um custo muito alto para manter toda a estrutura de um conselho, ainda mais desse tamanho. Então, eles têm que entender que o conselho é para fiscalizar. Muitos confundem com sindicatos, que tem que ter o benefício, tem que ter uma colônia de férias, tem que ter, plano odontológico, apesar que o CREF se esforça em fazer as parcerias, como você falou, para trazer o benefício profissional, o profissional ser beneficiado. Inclusive, até o Felipe Franco, que é nosso parceiro, está com um projeto de lei lá para dar meia entrada. Legal. O profissional de educação física, muito importante isso daí para a classe profissional, né, o reconhecimento, e vai valorizar todo mundo. Então, são pessoas assim, entendimentos assim, que tem que valorizar. E ele fala muito bem do conselho sempre. E graças ao conselho. Exato. Eu falo, o conselho está aqui. E tem essas parcerias e está trazendo para você, profissional, as parcerias, além da fiscalização, além da questão dos tributos, tem as parcerias. No caso que a Vivian citou, da profissional que estava lá na pandemia, que foi demitida, alguma coisa, ela podia ter pedido baixa do registro.
bloquear a anuidade dela. E como que abaixa? Então, isso que eu ia falar. Acontece muito das pessoas esquecerem de comunicar ao conselho que deixaram de exercer a profissão. Então, é importante a gente frisar. Parou de exercer a profissão, mesmo temporariamente, ou aposentou, sei lá, tem que comunicar ao conselho. Então, pode ser feita essa solicitação de baixa presencial ou via digital também. Ele vai preencher o formulário de solicitação de baixa do registro, vai devolver a carteira de identidade profissional original e a gente vai deixar o registro dele baixado. Ah, mas de repente daqui 3 anos eu vou voltar. Tem problema? Não tem problema. Ele solicita a reativação do registro. E a mesma coisa com as pessoas jurídicas também. Tem academia que o proprietário vende, encerra as atividades, esquece de comunicar ao conselho. Então, até o dia que a fiscalização for ao local e realmente constatar que a academia não existe mais, o conselho não está sabendo que a academia encerrou as atividades. Então, a gente sempre orienta os proprietários também solicitar a baixa do registro da pessoa jurídica quando o empreendimento for que não estão mais exercendo, encerrar as atividades. Porque senão as anuidades continuam sendo geradas, né? Exato. E nesse sentido a gente tem um legado, né, que veio da pandemia lá de 2020, 2021, que foi algo feito pela... A gente teve uma comissão aqui de Covid na época e teve uma Câmara das Mulheres que ainda tem, que é uma Câmara bastante atuante, e na época elas propuseram um banco de oportunidades. Esse banco de oportunidades, que a gente chama que é uma plataforma que faz match, né? Ela existe desde 2021, então onde o profissional está lá no nosso site. Então o profissional ele pode se cadastrar para vagas e a pessoa jurídica cadastra as suas vagas. Então, um passa a ter visualmente a informação do outro. Maravilhoso. Opa, eu estou procurando uma vaga na área da musculação. Então, eu me cadastrei lá como profissional e vou acessar as pessoas jurídicas que estão oferecendo vaga na área da musculação. E ali se faz o match. Não tem nem interação humana, é toda a interação da plataforma mesmo. É você em contato com a pessoa jurídica ela tem a vaga, se interessou no seu perfil, ela vai te contatar. Então, tudo dentro da plataforma. E esse é um legado que veio da época da pandemia, que foi deixado pela Câmara das Mulheres e que a gente está dando continuidade ali no departamento, tentando evoluir essa ferramenta, mas ela ainda precisa ser mais aproveitada. Sim. A gente ainda sente que ela tem números, claro, tem número de vagas cadastrados, tem número de profissionais cadastrados, mas diante da gama de profissionais e pessoas jurídicas que nós temos, ela poderia estar sendo muito mais utilizada. Então, é um legado que veio de lá, que nessa condição, sim, a gente sabe que na pandemia muitos profissionais perderam o trabalho e tudo mais. Deixou de atuar? Tinha a possibilidade da baixa. Ou, quando saiu essa plataforma, tinha a possibilidade de recorrer ao conselho. O conselho está me oferecendo uma plataforma para eu tentar uma nova oportunidade. Sim. Então, a gente tentou oferecer isso e ainda está oferecendo e tentando ampliar essa ferramenta. Além disso, eu queria convidar os profissionais para acessarem o site para outros benefícios que você citou. Sim. A gente tem ali 3 coleções de livros publicadas. Tem coleções ali com mais de 10 livros. É só fazer o download, é gratuito. Então, você está buscando capacitação? Eu estou indo para uma área diferente, estou tentando uma nova possibilidade na área. Acha um livro ali que tenha relação com aquilo que você está buscando. É só fazer o download, é gratuito. Tem as parcerias com descontos em empresas, em faculdades. Busca por ali. Então, é como você falou, não é o tributo pelo tributo. É claro, o tributo, ele banca uma estrutura, porque nós somos uma autarquia federal, não existe verba da União. Não é uma administração pública direta, é indireta. Então, realmente, todo o recurso do Conselho, ele vem através das anuidades, né? Então, ela é para fomentar mesmo uma estrutura e a fiscalização. Mas não é o tributo pelo tributo. Ou seja, você tem que ter o registro no Conselho, concordando ou não, enfim. A gente espera que os profissionais concordem com isso, mas a gente sabe que muitos profissionais não concordam. Mas use a estrutura, sabe? A gente tem as sedes, a gente tem auditórios na sede. Peça a sessão dos auditórios para você usar, sabe? Faz o download dos livros, se cadastra no ciclo de conhecimento. No ciclo do conhecimento, a gente tem palestrantes renomadíssimos, que se você fosse buscar um curso deles fora daqui, você pagaria muito caro. E o Conselho traz essas pessoas para dentro para oferecer, através do ciclo do conhecimento, gratuitamente para o profissional. Então, existe, mesmo que você não concorde com o registro, você não concorde em pagar esse tributo, existe como você agir a seu favor para reverter esse tributo que você pagou no seu próprio benefício. É espetacular. Então, fica um convite para você, profissional, acesse o nosso site. Tem muita coisa boa lá para reverter. Também. Nosso Instagram, porque nosso sempre Face, tem. e foi sociais. legal até, eu ia finalizar, mas só que é importante você falar da questão das sedes, se lá a pessoa consegue fazer o registro também. Ah, sim. Então, em todas as sedes, né, Sorocaba, o profissional consegue fazer Grande. o registro. Sorocaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Não precisa vir até São Paulo. Campinas. Não precisa. Faltou alguma?
São José. São José dos Campos, Não pode esquecer de nenhuma, você tem Então, em qualquer das sedes, o profissional pode agendar o horário, comparecer lá e solicitar o registro, a renovação, todos os serviços que a sede São Paulo oferece, as outras sedes também oferecem. Na minha época, eu tive que vir de Marília para São Paulo. E quem não puder ir pessoalmente, 480 pede pelo CREF Digital. É que na época... Era correio. Na época também não tinha. Eu sou dos dinossauros, cara. É um outro legado da pandemia, né, Jaime? O CREF Digital, o CREF Digital ele surgiu em também 2021. com a pandemia. Mas antigamente tinha as unidades móveis que rodavam o estado também, né? Ainda tem uma. Mas antes, como em 2009, a gente nem tinha mídia social para comunicar que existiam as unidades móveis. Então agora a gente consegue comunicar. Se a pessoa ela quiser fazer uma reclamação, um elogio, como que ela entra em contato com o departamento de relacionamento? Lá no site nós temos um formulário específico para a ouvidoria. Então, ali na seção no site crefsp.gov.br, tem uma seção de atendimento. Lá você tem a ouvidoria e tem um formulário eletrônico lá. Pode fazer por lá. Não quero acessar o site tal. ouvidoria@crefsp.gov.br. Beleza. Eu vou lá presencialmente, quero fazer uma reclamação. A gente tem um formulário físico lá também. O importante é que você acesse. Combinado. Você acesse. Tem algo insatisfeito? Reclame. Tem algo que foi bom? Elogie. Tem uma sugestão para o conselho? Faça a sugestão. Faça a sugestão. Elogie. Eu gosto de elogiar. É importante falar. É importante sabe que a gente tem funcionários que são muito elogiados no atendimento. Sério? E isso é muito importante até para a nossa gestão interna. A questão da motivação dos nossos funcionários que estão aqui para atender os senhores e as senhoras, né? Sim. Dá um então, feedback. Foi bem atendido? Elogie, faça seu elogio, formalize o elogio. A gente está aqui à disposição. E a parte de fiscalização e denúncia, como que ele pode entrar em contato? Olha, continuando com o Davi um pouquinho da ouvidoria, o canal da ouvidoria não é um canal de denúncia. Tá. É um canal para ser solucionado alguma situação que já foi tentada anteriormente e não foi solucionado. Então, às vezes, as pessoas querem fazer a denúncia por lá e a gente acaba retornando falando que não é ali o canal oficial de denúncia e para fazer através do nosso site, que é o canal mais fácil e rápido para fazer a denúncia. Você acessou o site, menu fiscalização, tem lá denuncie. Aí tem duas formas de você fazer a denúncia. Denúncia presencial, que é no espaço físico, nas academias, ou virtual, que é nas mídias digitais. Tá. E aí tem todo o preenchimento lá, pode se identificar, como a gente falou aqui, mantido o sigilo da pessoa, né? Não vai ser identificado para ninguém, nem quando o agente recebe uma intimação para ser ouvido no exercício legal, ele sabe que foi denúncia, mas não sabe quem fez, não tem como, nenhum agente sabe quem que fez a denúncia, ele sabe o local, o motivo tal, mas quem fez, isso é restrito aqui, algumas pessoas do departamento também não são todos que sabem, né? Não tem acesso. E aí o canal nosso, o de denúncia, através do site. Temos o e-mail também, que é fiscalização, sem cedilha, sem tio, @crefsp.gov.br. E tem o telefone também, nos direto aí, que é o 3292-1703, né? Que é o da minha mesa. Obrigada, Bru. E na parte de registro? Então, o departamento de registro, acessando o site do Conselho, tem lá um ícone registro, ali tem todas as informações de todos os serviços, tem também um link para acessar o CREF Digital para fazer as solicitações. Temos também o Fale Conosco, que ele pode escolher lá registro e mandar a mensagem, a gente vai receber. E a gente vai estar entrando em contato para responder e esclarecer todas as dúvidas. Eu quero muito agradecer a presença de vocês, ter cedido parte do tempo, do trabalho de vocês, para vir aqui conversar um pouco com a gente. Prazer. Obrigada, Jaime. Eu que agradeço a participação, fico muito feliz aí. Espero em outras oportunidades. É muito legal esse bate-papo aí. É bom para a sociedade e para os profissionais principalmente. Com certeza. Obrigada. Eu também agradeço principalmente a nossa parceria aqui interna para fazer as coisas acontecerem, por essa oportunidade de a gente falar um pouquinho daquilo que acredita, daquilo que a gente faz, e a gente está aqui à disposição. Obrigada. Obrigada. Também agradeço aos colegas e a você, Paula. Obrigada. Obrigado, Paula. E eu agradeço a você, profissional, estar aqui com a gente. Compartilhe, curtam, sigam nossas mídias sociais e sempre o CREF 4 buscando a valorização de você, profissional de educação física. Até a próxima. Tchau, tchau.